Polêmico, contundente, provocativo. Este é o Repórter Berimbau. A informação com credibilidade pela nova era. 9h45. O Berimbau já está por aqui, como sempre, trazendo aí as últimas informações desta edição do Show da Manhã. Berimbau, nós estamos dando destaque aí, e demos destaque a respeito dessa denúncia, né? Usurpação de bem público do ex-prefeito Oswaldo Campos de Almeida, que durante, então, a sua gestão de 8 anos não fez nenhuma casa sequer e é acusado de transformar um antigo posto de saúde em uma escola pública em residência particular. Berimbau, é simplesmente uma acusação ou já está formalizado que ele transformou realmente este bem público? Olha, Ezequiel, na verdade até eu fui lá no bairro Fogueira para acompanhar, para ver exatamente o que estava ocorrendo, porque alguns moradores do bairro que entraram em contato com a gente para fazer essa reclamação. Então, nossa reportagem recebeu uma denúncia que o ex-prefeito de Boasópolis, Oswaldo Campos de Almeida, que administrou o município de 2005 a 2012, estaria transformando um prédio público em casa particular e um posto de saúde em uma espécie de edícula da referida casa. A edificação fica no bairro Fogueira, onde o ex-prefeito Marcos César Cabarossi Marcão construiu as obras na década de 90. Como a escola ficou desativada e está construída na beira da estrada, num terreno que hoje fica na cabeceira de um sítio que foi comprado pelo ex-prefeito Oswaldo Campos de Almeida, moradores acharam estranho ao perceber que o local estava sendo reformado. Inicialmente, diz até nós falamos lá com o primeiro morador que procurou a gente aqui, ele disse que quando ele viu a escola sendo reformada, que alguns moradores ali tinham solicitado aquela escola ou para fazer um barracão ali para depósito de produtos agrícolas dos produtores, ou até para reuniões, porque os produtores, o pessoal do bairro, quando se reúne lá no bairro Fogueira, não tem aonde se reunir. Eles se reúnem, às vezes, dentro da igreja ou no tempo mesmo ali, quando não tá chovendo, não está muito frio, eles se reúnem na frente da igreja, porque não tem um salão para eles se reunir. Então, alguns moradores já tinham solicitado a escola ao prefeito atual, que é o prefeito Adilson Luquete, para que eles pudessem utilizar essa escola. Então, quando eles viram reformando o local, eles acreditavam até que fosse a reforma para que eles pudessem utilizar. Mas depois eles observaram que a escola estava sendo transformada em uma casa e o posto de saúde numa edícula. Nossa reportagem falou inclusive com vereadores, eu falei com o Carlão do Florisvaldo, com o João Teodoro. Até o João Teodoro disse o seguinte, que a atitude, segundo o João Teodoro, é no mínimo imoral e significa posse de um bem público, pois não houve a devolução, segundo o vereador, formalizada do terreno, que deve ser feita pela Câmara de Vereadores, e muito menos da escola, que é um bem público e pode ser reutilizado. Ali, mesmo que tiver que retirar a escola, tem a parte de madeira, é um bem público e pertence à comunidade. Então, segundo o vereador, eles vão pedir providências pela Câmara, pois entendem que o poder público está sendo conivente com o fato por não ter agido e protegido o local. Então, o vereador daqui, eu tenho certeza que se fosse um cidadão do bairro ou qualquer outro ex-prefeito que fizesse o mesmo, já estaria despejado ou já tinham crucificado ele por isso, entre aspas aqui, disse o vereador. Os produtores rurais pediram, então, o local, não foi cedido ali para o pessoal do bairro, não foi nada formalizado, oficial, mas houve ali a solicitação informal para que fosse utilizado o local e isso não ocorreu. Fato que também chama atenção é que quando o ex-prefeito Oswaldo Campos acusado de retirar de uma escola desativada ali no bairro Café do Norte, uma moradora, o ex-prefeito na época, lá foi em 2008, mais ou menos 2006 que isso ocorreu, que o ex-prefeito Oswaldo Campos, ele era prefeito e ele foi acusado de tentar tirar do bairro Café do Norte
uma moradora, ali tem uma moradora de uma escola também desativada. O nome da moradora é Zenaide, ela tem uma filha com deficiência auditiva. E o prefeito teria pressionado ela para deixar o local, porque a escola é da prefeitura e pertencia ao povo. Supostamente Oswaldo alegava na época que o local era público e pertencia à prefeitura. E depois ele negou que tivesse feito isso, mas houve esse episódio. Um outro episódio também que ficou marcado na época da administração do ex-prefeito Oswaldo Campos de Almeida, que é a associação dos moradores, a associação dos funcionários públicos, que fica na saída de Boas Novas para Caloré. Ali residia numa casa o conhecido Cid Pedroso, do município de Boas Novas. Ele morava ali na associação e ele foi despejado. Na verdade, antes de ser despejado, ele saiu do local, deixando ali a casa. Então, são atitudes para proteger aquilo que é público e depois o próprio ex-prefeito que estaria transformando uma escola pública em uma casa particular. Nós fomos lá no bairro Fogueira e tiramos até fotos, imagens da casa, foi transformada a escola numa casa que ficou inclusive muito bonita. E aí nós estamos tentando ver o que pode ser feito. Eu entrei em contato também, falei com a Eva Cividini. A Eva Cividini é a chefe de gabinete do prefeito Adilson Luquete, agora do prefeito Joel Gralac. E ela informou que o município tem agido como deveria, não está cometendo nenhum tipo de negou que houvesse qualquer tipo de negligência por parte da prefeitura. Ela diz o seguinte: o padre Oswaldo veio aqui na prefeitura algumas vezes e pediu que fizéssemos a devolução do terreno onde fica a escola e o posto de saúde, que ele queria reutilizar aquele local, assim como fizemos com outras escolas rurais desativadas em outros bairros, e que já foram devolvidas aos proprietários, depois de passar pela Câmara Municipal. No caso do bairro Fogueira, encontramos um problema. Segundo a Eva Cividini, o terreno da escola doado à prefeitura consta como de Valdomiro Bosco, que seria um outro local, e não exatamente aquele onde realmente foi construída a escola. Por isso criou-se um impasse, impedindo que a Câmara devolvesse. E por isso também o ex-prefeito deve ter decidido usar o terreno e a escola sem a doação oficial, utilizando ali algo que é público. Disse aqui a Eva Cividini, a nossa reportagem. Eu até fiz a consulta para um advogado, nós consultamos, e ele disse o seguinte: como não foi o padre Oswaldo que doou o terreno, porque o sítio não era dele. Quem doou o terreno foi uma outra pessoa, foi um proprietário anterior. Então, quando o prefeito Oswaldo comprou o sítio, ele já comprou descontado aquela parte, que ele não é dele, não foi ele que doou. Então, tem outras escolas aqui da Zona Rural de Boas Novas que já foram devolvidas aos seus proprietários. E, na maioria das vezes, proprietários que doaram. Então, agora se devolve para ele. Naquele caso do bairro Fogueira, não foi o ex-prefeito Oswaldo que doou. Quem doou foi o antigo proprietário. Quando vendeu o sítio para o Oswaldo, ele já vendeu o sítio descontado àquela região. Então, segundo aqui esse advogado, o terreno pertence à comunidade, está no pátio da igreja, e poderia ser incorporado ao pátio da igreja para que a comunidade pudesse utilizar. Só se devolve um terreno para o ex-proprietário quando ele realmente não está sendo utilizado. Por exemplo, indo aqui para o bairro Placa São Vicente, tem uma escola totalmente ali abandonada. Não tem mais nenhuma utilidade aquilo ali. E, então, é uma escola que, eu acredito que ela ali já foi, segundo acho que a Eva Cividini, essa ali já foi devolvida. Indo ali para o Santo Antônio, tem uma também abandonada. Então, foi devolvida ao antigo proprietário ali do sítio, que fez até um favor em doar o terreno para que a prefeitura pudesse construir, lá naquela época, uma escola. Agora, no caso do bairro Fogueira, é diferente. Porque quem doou não foi o Oswaldo Campos de Almeida, foi uma outra pessoa que doou, ele já comprou o sítio sem aquela parte e está no pátio de uma igreja, é um local que as pessoas podem utilizar. Moradores do bairro também, até quando nós fomos lá, conversamos com alguns deles, eles reclamaram do seguinte também: tem um poço que fica no pátio da igreja, e esse poço é o pessoal da igreja que utiliza.
segundo eles, eu não sei se o ex-prefeito pediu autorização para alguém, mas aqueles moradores que estavam lá, disse que o prefeito colocou uma bomba d'água, já encanou a água para a antiga escola que virou casa, sem pedir autorização da comunidade. Então, isso acabou gerando ali um certo descontentamento da comunidade do bairro Fogueira. Então, o que a gente está fazendo aqui é apenas pedir providências. O ex-prefeito está correto? Você que está acompanhando a gente aí agora, o ex-prefeito está correto em se apossar ali da escola, que foi construída com dinheiro público, né? Lá tem madeira, tem a parte de cobertura, aí tem um posto de saúde, inclusive um posto muito bem feito, de laje. O posto está sendo transformado no edículo da casa. E a escola foi transformada numa casa para o ex-prefeito Oswaldo Campos de Almeida. E a comunidade está descontente. Então a prefeitura só pode fazer a doação se a comunidade estiver interessada em doar, ou se a comunidade não estiver utilizando. Agora, o que a gente observou é que gerou descontentamento lá no bairro Fogueira. E a prefeitura municipal tem obrigação de cuidar daquilo que é público. Mas o terreno está ali, tem alguma coisa ali que não está batendo, que tem um terreno doado, foi construído em outro local. Mas, de qualquer forma, a edificação pertence à população, foi construído com dinheiro do povo, e a prefeitura tem a obrigação de proteger aquilo que é do povo, porque se fosse com outras pessoas, principalmente de oposição, eu tenho certeza que já teriam saído por aí chamando de invasor, chamando às vezes até de ladrão por ter se apossado de um bem que é público. Então, a gente não pode ter dois pesos e duas medidas. E justamente, o ex-prefeito Oswaldo, que nós tivemos 8 anos de mandato, nenhuma casa foi construída para as pessoas, que hoje um déficit habitacional grande em Boas Novas, as pessoas há tempo reivindicando, pedindo casas, e assim que o ex-prefeito deixa a prefeitura, aí uma escola que é pública, que pertence ao povo, é transformada numa casa particular do ex-prefeito Oswaldo Campos de Almeida. Então, nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de acusação, mas estamos questionando. A população está descontente. Quem é que está com a razão? Vocês acham que o ex-prefeito está no direito de se apossar de um bem que é público, tomar como seu, e utilizar esse bem, depois até comercializar, ainda mais contra a vontade dos moradores, que seja um morador. Se todos estivessem a favor e um estivesse contra, isso já não poderia ocorrer, porque o local pertence a toda a comunidade de Boas Novas. Então o episódio aconteceu e a gente vai também na nossa página da internet depois, até porque para comprovar tudo isso que estamos dizendo, colocar as fotos da escola que foi reformada por dentro. Ela foi modificada para se transformar numa residência e não mais nenhum salão, não num salão e numa escola, como era uma escola lá no local e pertence à comunidade de Porrazópolis. A informação de um morador, isso eu estou falando aqui, mas eu também não tenho provas, Mas assim, eu não tenho confirmação. A informação de um morador é que teria falado com o prefeito Adilson Luquete e ele não teria dado atenção. Teriam falado com o Joel Gralac, que agora é o atual prefeito, ele teria dito que os moradores estão com a razão de terem cobrado, porque realmente pertence à comunidade. Então o Joel teria, segundo lá o morador, dado razão a eles e que eles deveriam acionar a justiça para reaver de volta a escola que pertence à comunidade. Então essa é a denúncia que nós recebemos. 9h59.